Deus que nos encoraja a irmos até o final, a não desistirmos. É interessante a situação, meus irmãos, porque o povo estava trabalhando, já não havia letargia, já não havia preguiça, já não havia falta de motivação, pelo contrário, o povo estava muito animado. Só que reconstruir não é fácil. E eles perceberam que aquele templo que estava sendo erguido novamente, em nada, absolutamente nada, se comparava com o primeiro templo que havia sido destruído. Eram duas épocas muito diferentes. O primeiro templo foi construído na era de ouro da nação israelita, no primeiro reinado depois de Davi, onde havia abundância de prosperidade, abundância de recursos. Este segundo templo foi construído no período pós-exílio, em que eles tinham pobreza, falta de recursos, falta de pessoal, falta de mão de obra, falta de tudo. E eles então começam a construir o templo, e eles olham e falam: cadê o ouro desse templo? Cadê a ornamentação desse templo? O outro era tão bonito, e esse aos nossos olhos não é absolutamente nada. E é nesse momento que eles recebem ali no coração aquele abatimento, como se aquele trabalho de reconstrução não fosse levá-los a lugar nenhum, não fosse levá-los a nenhuma conquista significativa, como se aquilo não fosse glorificar a Deus. Eu observo, meus irmãos, na nossa vida, e esse texto eu posso aplicar para a minha vida e para a sua vida, porque todos nós precisamos começar em algum momento da vida, não é verdade? Todos nós vamos, em algum momento da vida, fazer um autoexame, fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, e vamos precisar corrigir alguns caminhos tortuosos que estão na nossa vida. Só que nem sempre nós vamos encontrar o mesmo ânimo de outrora, nem sempre nós vamos encontrar os mesmos recursos de outrora, nem sempre nós vamos encontrar os mesmos amigos de outrora, e isso vai tornar o trabalho um pouco mais moroso, um pouco mais demorado, e nem sempre os resultados vão ser tão bons, nem sempre os resultados aparentes vão ser tão positivos, nem sempre vai ser tão bonito como foi no passado, mas não importa. O que importa é que você saiu da ruína e começou a fazer uma coisa nova. O que importa é que você saiu do chão e começou a se levantar. O que importa é que você não tinha nada, mas agora uma coisa de extraordinário está acontecendo. Por quê? Porque Deus tem te dado coragem para começar de novo. Deus tem te dado coragem para reconstruir. Aleluia. É tão difícil ficar ao passado e encarar as diversas vezes em que a vida nos pregou uma peça e a gente viu a nossa vida desmoronar. Algumas pessoas aqui na nave da igreja talvez tiveram frustrações sentimentais enormes, um relacionamento que não foi para frente, e você fala: meu Deus, quanto tempo da minha vida eu perdi com isso? Um projeto de vida que não deu certo, uma carreira que foi interrompida, e tantas coisas que você pode falar e pensar: meu Deus, como que eu me meti nisso? E você sente aquele mix de sentimentos, revolta, frustração, arrependimento, abatimento, tristeza, e aquilo vai aprisionando você. Toda vez que você dá um passo para tentar começar de novo, você se lembra daquele fracasso e você fala: não vou conseguir. Você se lembra daquela frustração e você fala: não vai. Você se lembra de que você já viveu uma experiência anterior que derrubou você, e você fala: não consigo fazer outra vez. Mas é para nós, é para você, que Deus está falando a mesma coisa que disse para a nação Israel: coragem, 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 porque você vai aprender a olhar para o futuro sem medo, porque eu estarei com você. Eu ajudarei você, eu fortalecerei você, e o futuro não vai reservar medo mais, mas confiança. Você pode glorificar o nome do Senhor. Israel se deparou com um tempo feio, mas ele não percebeu que a bênção não estava na beleza exterior do templo. A bênção estava na disposição deles de recomeçar.
A gente está no começo de ano e é a melhor época para a gente fazer um autoexame, não é? Quantos aqui já lançaram planos para esse ano de 2015? Levante a mão bem alto aqui. Meu Deus! Todos nós. Planos, sonhos, projetos. E quantos aqui estão com medo de 2015? Não tem medo de admitir isso. Levante a mão. Alguns irmãos aqui. Essa palavra do Senhor é para você. Não olhe os resultados aparentes, mas olhe que a bênção do Senhor vai te acompanhar para que você chegue aonde Ele quer, aonde Ele idealizou, aonde Ele planejou. Eu acho interessante, irmãos, que Deus nos dá coragem para enxergar o futuro sem medo. A Bíblia nos dá essa certeza de que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Experiências ruins ou boas, de alguma forma, estão contribuindo para a história linda, perfeita e maravilhosa que esse Pai Celestial tem escrito na vida dos seus fiéis. Não sei se você chorou por esses dias, não sei se você riu, mas a lágrima e a risada, a gargalhada, contribuíram para o bom propósito de Deus para a sua vida. Não importa os sentimentos, importa que Ele é o teu Deus. Não importa as situações, importa que Ele prometeu encorajar você. Não importa as circunstâncias, importa que você tenha uma aliança com Ele. E por essa aliança Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. E Deus, irmãos, Ele chega realmente na nossa ferida. Deus é especialista em nos confrontar. Deus é especialista em passar a revista na nossa vida e apontar os problemas que estão em nós. O versículo de número 3 vai mostrar que Deus foi exatamente na ferida do povo. Eu estou vendo que tem um burburinho no meio de vocês e eu preciso tratar isso. E ele chega aqui no versículo 3 diretamente no assunto. Deve haver alguém aqui que viu o tempo quando ele ainda era belo. Mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? Essa era a reclamação do povo. Eles estavam trabalhando segundo a palavra de Deus, mas aquele resultado não era aparente. Aquele resultado não expressava a glória do passado. E eles então começam a murmurar, e Deus entende que aquilo poderia interromper o trabalho. E Deus então se levanta para encorajá-los mais uma vez. Verso 4: No entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel, primeira vez, primeiro encorajamento. Coragem, Josué, o segundo encorajamento. Coragem, toda a gente desse país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Deus sabe lidar com gente predisposta a fracassar. Você pode estar se sentindo fracassado aqui nessa noite por diversos motivos. Deus entende de gente fracassada. Todos nós aqui fracassamos em glorificar a Deus, e em Adão pecamos e vimos os propósitos de Deus frustrados na nossa vida. Mas o que esse bom Deus fez? Ele nos ofereceu um caminho de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele enviou Jesus Cristo para nos resgatar e para nos levantar. Deus entende de gente que fracassa. Deus entende de gente que está no chão sofrendo. Deus entende de gente predisposta a errar uma segunda ou uma terceira vez. Mas não importa. Deus, Ele pega todos os lamentos do povo e Ele picota. Ele fala o seguinte: olha, gente, vamos parar com a reclamação. Eu tenho uma palavra para vocês. Vocês vão trabalhar. Vocês vão se movimentar. Não importa se vocês vão precisar de um pouco mais de tempo para reconstruir o que caiu no chão. Mas eu quero ver vocês trabalhando, bem dispostos, porque eu estou com vocês. Sabe qual é o segredo do nosso sucesso? A companhia do Deus Todo-Poderoso. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter sucesso na reconstrução da sua vida, dos seus projetos, do seu ministério, da sua história? É necessária a companhia de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que vai além das nossas possibilidades, de um Deus bem disposto para pegar você no chão nessa noite
Quantos querem essa companhia? Levantem as mãos e glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou para vocês. Coisa boa. Eu estou com vocês. Na escola a gente sempre procura ter um amigo forte, né? Eu sempre fui fraquinho da escola, Natália. E eu sempre andava com as amizades com um camarada grande, que nem meu primo ali. Sempre. Por quê? Se eu arrumasse alguma para a cabeça, eu tinha alguém grande para me defender. Você tem alguém grande para defender a tua vida nessa noite. E Ele prometeu estar com você. Por causa disso, ferramenta alguma preparada contra a tua vida prosperará. Aleluia! Porque Ele prometeu estar com você. Vem a maldição contra a tua vida. Ele faz a maldição ser bênção. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, teu Filho. Pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Aleluia! Você tem uma boa companhia. Você está bem protegido. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus havia se aliançado com esse povo. Deus havia saber que Deus se aliança com a gente, né, irmãos? Imperfeitos, tão cheios de pecados como nós somos, tão incompletos. Mas Ele fez uma aliança conosco. A Bíblia fala no versículo de número 5 do capítulo 2, leia por gentileza. Conforme a aliança que fiz com o meu povo, quando o tirei do Egito, o meu Espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Onde foi mencionada essa aliança na Bíblia? Abra sua Bíblia, é interessante fazermos isso em Êxodo, capítulo de número 29. Nós faremos a leitura no verso 45, no verso de número 46, é nessa citação que nós vamos nos recordar que Deus firmou uma aliança com a nação israelita de que estaria com o povo, e mesmo com todos os percalços que essa nação passou, e todas as vezes que essa nação foi arruinada e depois levantada, a gente viu uma ação graciosa de Deus para restaurá-los, para mudar a sorte deles. Êxodo capítulo 29, verso 45 e verso 46. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, Deus deles. Quantos gostaram dessa aliança? Glorifiquem o nome do Senhor. Quantos ficariam satisfeitos em ter essa aliança com Deus? Glorifiquem o nome do Senhor nessa noite. Deus tem coisas melhores para nós, por causa do Senhor Jesus Cristo. Nessa aliança, Deus promete estar entre. O que significa estar entre o povo? Por exemplo, nossa irmã Edna que cantou hoje está entre o irmão Ronaldo, seu esposo, e entre a irmã Josilene Pereira, que chegou recentemente de viagem. Ela está entre. O que Deus fez nesses últimos dias por causa da morte de Jesus? Deus já não está entre nós. Deus está dentro de nós. O Espírito Santo não está entre nós aqui como um viajante, um passeador. Ele mora dentro de cada cristão. E dentro de nós, Ele é o poder de Deus que nos move em direção às promessas de Deus, em direção a tudo aquilo que Deus tem planejado para o seu povo. Aleluia! Apesar de você ser incompleto e imperfeito como você é, Deus decidiu morar dentro de você. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? E por que Deus fez isso? Porque Deus sempre faz algo melhor em nós. Irmãos, a segunda glória sempre é maior. Essa é talvez o resumo desse capítulo. A segunda glória sempre será maior da nossa vida. Observemos, por exemplo, a nossa história. Se eu perguntar quantos aqui não nasceram no lar evangélico, quantos levantariam a mão? Eu não nasci.
Como que era a nossa vida antes de termos o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo? Quem nós éramos? Pessoas vazias, sem fé, sem esperança, sem alegria. Eu falo por mim, um camarada sem direção, deprimido, que vivia uma vida de fácil conta. Mas o que acontece quando o Evangelho vem até nós? Deus enche o nosso coração de alegria, de paz, nos trazendo salvação, nos trazendo perdão e nos dando um propósito firme de vida. O meu primeiro estado não era bom, mas o segundo se tornou especial por causa da glória de Deus. A segunda glória sempre será maior. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Israel estava aqui diante de uma situação terrível. Primeiro tempo estava no chão, eles tinham que reerguê-lo agora. E aquele tempo era tão feio comparado com o primeiro que eles desanimaram. Mas Deus estava dizendo para eles: olha, a segunda glória vai ser maior. Não importa que o tempo está muito feio comparado com o primeiro. Não é a beleza exterior que vai ditar se o templo é bom ou não. É a minha glória dentro do templo. E a minha glória irá se manifestar dentro desse templo. Não importa que talvez você aqui hoje seja alguém tão diferente de quem você era alguns anos atrás. Deus promete que a segunda glória vai ser maior. Deus promete que o novo estado será melhor do que o primeiro. Aleluia! No plano de salvação nós vemos isso. Quem nós éramos antes de Jesus? Pecadores, destituídos da glória de Deus. Quem nós somos hoje? Filhos de Deus perdoados, lavados no sangue de Jesus, portadores da glória de Deus. A segunda glória sempre será maior. Aleluia! Pastor, eu estou aqui na igreja hoje. Meu ministério está destruído. Não consigo fazer mais nada pelo meu semelhante. Não consigo mais servir. Não encontro mais um caminho para fazer algo que agrade ao Senhor. A segunda glória vai ser maior que a primeira. Pastor, eu estou aqui, minha vida pessoal está naufragando. Perdi meu emprego, estou perdendo minha família, estou perdendo meus sonhos e meus ideais. Se você aceitar o convite que eu lhe farei nessa noite, a segunda glória será maior que a primeira. Aleluia! É isso que Deus começa a falar com o povo a partir do versículo de número 6. Acompanhe na Bíblia, por gentileza. Pois é isso que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Guarde essa palavra: daqui a pouco. Em algum tempo, daqui a algum tempo. Hoje é pouco perto daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Hoje talvez seja tão triste, regado de lágrimas e de tantas sensações, mas daqui a pouco, daqui um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e voltar. Quantos acreditam que Deus tem algo para nós daqui a pouco? Glorifiquem o nome do Senhor. Aleluia. Para Deus hoje é só uma fração de tempo. E o futuro está guardado nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Confio, Senhor. Louvado seja Deus. Deus promete fazer tremer tudo. Por quê? O que significa isso, povo? Deus estava dizendo para a nação israelita: vocês se sentem frágeis e incapazes de fazer alguma coisa, de terminar essa obra pequena que eu coloquei na mão de vocês. Mas eu sou capaz, se necessário for, de tremer tudo, de abalar tudo, para o benefício de vocês. Vocês não são frágeis como pensam, porque vocês têm um Deus que está pelejando pela vossa vida. Senhor, quer que você olhe para o futuro com coragem nessa noite. Muita coragem. Lamentação acabou na sua vida. Você vai aprender a olhar para o futuro com confiança, porque você tem um Deus que promete estar com você. Deus que promete que a glória que virá será maior que a glória de hoje. Aleluia. Continuando aqui o verso de número 7. Vou fazer com que tremam todas as nações, e
e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. Aleluia. Não é interessante aqui, meus irmãos? Aqui eu fiquei refletindo muito no verso 7. A beleza do templo anterior que caiu, ela era uma beleza interna e externa. Ele era bonito, bem ornamentado, tinha ouro, tinha madeira da melhor qualidade e havia tesouros dentro dele. Nesse novo templo, o projeto de Deus é diferente. As riquezas minhas estão nas nações e eu vou trazê-las para o templo. Elas vão estar dentro do templo, elas vão estar guardadas dentro do templo. Não vai ser fora mais, vai ser dentro. Por que isso acontece? Porque nessa nova glória, Deus queria mostrar que a essência é melhor do que a aparência. Aleluia! O que você parece não importa para Deus. Deus conhece aquilo que você é. Glória a Deus! Aleluia! Deus conhece o seu coração. Glória a Deus! Nesse exato momento Ele está sondando o nosso coração. Aleluia! Porque Ele não quer aparência, Ele quer essência. As riquezas nossas têm que estar dentro do templo. O que são as nossas riquezas? A presença de Jesus Cristo na nossa vida. Um caráter provado e confirmado, fruto do Espírito em nós. Uma vida marcada no homem interior. Um contato verdadeiro com Deus. A glória desse templo não estava fora, estava dentro. Porque a obra de Deus está acontecendo dentro do seu coração. Nesse exato momento Ele está curando traumas. Nesse exato momento Ele está confrontando o pecado. Nesse exato momento Ele está vendo os seus medos, as suas apreensões e trazendo diante de você e lhe dizendo: apesar de tudo isso, coragem, porque eu estarei com você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Levante suas mãos por um instante e busque a glória desse Deus. Fale com Deus. Deus está produzindo essência na tua vida. Aleluia! E Deus dá uma essência, uma vida que tem sentido, uma experiência de vida provada e confirmada. Verso de número 7, ele termina assim: eu vou encher o meu templo de glória. Deus deseja que haja glória na vida daqueles que o conhecem, na vida daqueles que o temem. O que é a glória de Deus? É a própria essência de Deus. É aquilo que Deus é o brilho que emana de sua santidade, é a luz que emana do seu ser amoroso, e Ele quer colocar isso dentro de nós, dentro de você. Deus tem nos comparado, meus irmãos, com um templo. Isso é interessantíssimo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Aleluia. Deus nos compara com o templo, a igreja, a comunidade dos fiéis, a congregação dos justos. É chamada por Deus de templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor. Todos de nós contar? A palavra do Senhor nos diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o corpo para a glória dele. Aquilo que você é
se tornou a habitação de Deus. Aquilo que você é se tornou o lugar que Deus decidiu morar. Aquilo que você é se tornou o melhor lugar do universo para acolher a glória de Deus e sua presença graciosa. Na antiga aliança, no antigo tempo, essa glória seria passageira. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por gentileza, capítulo de número 3. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 10. Todos os irmãos contaram? A palavra do Senhor diz assim: pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Aleluia. Aquela primeira glória do tempo era pequena, apesar de grande, se comparada com a glória que agora se manifesta nos filhos de Deus. Aquela glória tornava o santuário um lugar sagrado onde estava a presença de Deus. Mas essa glória de hoje que está em nós, quantos têm a glória de Deus aqui em sua vida? Glorifiquem o nome do Senhor. Além de nos legitimar como filhos de Deus perdoados, ela também tem nos transformado de glória em glória. Você pode cair, você pode tropeçar, você pode ter percalço na sua vida, mas Deus promete que essa glória vai crescer cada vez mais em nós, cada vez mais em nossas vidas. O próprio Senhor diz para nós em 1 João capítulo 2, verso 1, abra sua Bíblia. Eu quero encerrar essa reflexão com essa leitura. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 1. Nenhum de nós pode, com o nosso mau procedimento, com a nossa incredulidade, com as amarguras que podem estar povoando o nosso coração, impedir que essa glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Por isso nós temos aqui um conselho do apóstolo João, o último apóstolo vivo do colegiado dos 12. E ele disse assim: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. O pecado ofusca a glória de Deus em nós. O pecado rouba de nós os propósitos de Deus. A nossa constante desobediência e obstinação impede que o bom propósito de Deus se cumpra em nossa vida. E pior do que isso, nos traz condenação, nos coloca como alvos certos da ira que há de se revelar nesse mundo. Então não podemos deixar o pecado ocupar lugar na nossa vida. E pode ser que nessa noite o pecado seja o grande inimigo seu, você se veja caído, ferido e destruído por causa do pecado. Graças a Deus, o versículo 1 continua, e João diz o seguinte: porém, se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo. Eu quero lhe dizer que se você é alguém da fé, que hoje está caído, está em ruínas, ou se você não é da fé e se encontra por conta disso da mesma forma, nós temos alguém poderoso para reconstruir a nossa vida. Nós temos alguém poderoso para nos dar uma nova possibilidade, uma nova alternativa. E esse alguém morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados
mas ressuscitou para nossa justificação. E está vivo, está em nosso meio. E é poderoso para te salvar nessa noite. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.